Viajar para os Estados Unidos não precisa ser caro e nesse vídeo eu quero te dar algumas estratégias para você conseguir encontrar passagens mais baratas para os Estados Unidos utilizando milhas aéreas. Então, vem comigo nesse vídeo. Prazer, meu nome é Yuri Oliveira, eu sou especialista em milhas aéreas e viagens e nesse vídeo eu quero te ajudar a encontrar as melhores oportunidades para os Estados Unidos utilizando milhas, tá? Eu vou utilizar o nosso fiel escudeiro aí, que é o Google Flights, como base, para a gente fazer algumas pesquisas iniciais, porque antes de você identificar se uma passagem aérea ela é boa utilizando milhas, a gente precisa ter uma noção de qual que é o valor ideal em dinheiro, né? Ou seja, qual que é uma passagem barata, quanto que está custando uma viagem mais barata para os Estados Unidos hoje em dinheiro, e depois a gente verifica em milhas se está compensando mais ou menos. Nem sempre, tá? Nem todos os casos milhas vão compensar mais, mas em 98% das vezes milhas são interessantes, mas a gente não pode esquecer das passagens em dinheiro, beleza? Tô aqui no Google Flights, vou compartilhar ele aqui com vocês. E como que eu gosto de fazer a pesquisa aqui no Google Flights? Aqui na cidade de origem eu gosto de colocar multicidades, mais de uma cidade, porque a gente consegue ter uma noção mais ampla, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar Confins, que é aqui Belo Horizonte, da onde eu tô. Aí tem esse maisinho aqui, ó, você pode clicar nesse mais, você pode pegar, ó, por exemplo, Guarulhos. A gente pode pegar o Galeão lá no Rio de Janeiro. Selecionar, por exemplo, Brasília. Então eu gosto de utilizar multicidades aqui, né, na origem. No destino também é a mesma coisa, se tratando dos Estados Unidos, tá? Então, quais são os aeroportos que é interessante a gente pegar? Miami, vai depender também muito para onde você está querendo ir. Então a gente pode pegar aqui Miami, a gente vem aqui nesse maisinho, olha. A gente pode pegar Fort Lauderdale, que é bem próximo ali de Miami. Orlando, né? Terrinha aí da Disney, quem não quer ir para Disney barato, né? Nova York eu vou escrever o nome, tá? Porque Nova York tem 3 aeroportos, tá? Que é o JFK, o LaGuardia e o Newark. Então, dependendo, algum desses aeroportos aqui pode estar compensando mais do que outro, tá? Então, você seleciona aqui Nova York, beleza. E a gente vem já aqui na data, né, na busca de datas, para a gente já começar a ver algumas datas aqui, alguns valores. Então eu posso ver que aqui no mapa aparecem alguns valores em dinheiro e alguns valores aqui estão até verdinho, né? Tá mais barato do que outros dias. Então maio tem algumas datas, abril tem várias datas, março também, né? Então março tem bastante data por 2.500. Então aqui tem algumas datas que são interessantes, tá? Vou deixar esse selecionado aqui, por exemplo. A gente pode pegar do dia 24, aí você vê aqui até onde... No 24 fica muitos dias, né? Por exemplo, vamos pegar aqui do dia 31 até o dia 10 aqui, ó, 2 semanas lá nos Estados Unidos, sai em torno ali de 2.600, 2.500. O que eu acho um valor interessante para os Estados Unidos, tá? Abaixo de R$ 3.000, obviamente, é um valor que você deve considerar ali, tá? E um valor muito bom na casa de 2.000 até 2.400, 2.500 reais. Eu acho um valor muito interessante de volta por pessoa, tá? Você fica ali em torno de 1.200 a 1.300 reais o trecho. Dependendo da época, pode ser muito interessante, valer a pena. Então, o voo mais barato que ele achou pra gente aqui foi um voo saindo de Brasília para Miami com 2 paradas, tá? Uma em Guarulhos e outra em Bogotá. Então, não é um voo tão bom assim no quesito tempo, né, e conforto, entre aspas, ó, 16 horas, R$ 2.600. Tem outros voos aqui de Brasília, parece que tá mais barato saindo de Brasília. Vamos pegar uma outra data aqui também pra gente ver. Por exemplo, aqui, ó, do dia 7 de maio até o dia, aqui, ó, até o dia 17 tá mais barato. Então aqui é basicamente uma busca inicial para você ter noção de quanto que está custando, da onde que está sendo. Aqui ele já está achando um voo de Confins para Miami com a Copa por R$ 2.500. Tem um da Latam de Confins para Miami também com 2 paradas, olha, por R$ 2.600. Então a gente já consegue ver que está nessa faixa de 2.500, 2.600 e por aí vai. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir nesse carinha aqui que é o Flight Connections. Inclusive eu já até tinha deixado ele aqui, tinha feito um filtro, olha. Mas eu vou voltar nele aqui inicialmente. A gente pode vir nessa opção aqui de Airlines e a gente selecionar uma companhia aérea específica. Aqui o Flight Connections é um site de rota. Já tem aula aqui no YouTube sobre ele, tá? Quem quiser assistir, vou deixar aqui embaixo na descrição. Basicamente é um site que você consegue entender rotas, né? Ver quais rotas as companhias aéreas operam. Então, a busca que eu tinha feito aqui, eu posso vir aqui, deixa eu ver para onde que a Azul voa, se a Azul voa para algum lugar nos Estados Unidos, né?
Então eu posso vir aqui, olha, seleciono ali a Azul e ele já vai me mostrar aqui para onde que a Azul tem voos, tá? Inicialmente, quando aparecem essas linhas aqui, são voos diretos. Então a Azul, principalmente saindo aqui, né, de Guarulhos, de São Paulo, ali Viracopos, que é o hub da Azul, a Azul tem vários voos para vários lugares no nacional e internacional. Aqui nos Estados Unidos tem para Fort Lauderdale e para Orlando, tá? Então a Azul já é uma opção interessante que a gente pode utilizar. A própria Latam também faz bastante voos, tá? Não só dentro do Brasil, mas também para a Europa, para os Estados Unidos. Vou pesquisar ela aqui, olha, Latam. Então o Flight Connection ele é bom por causa disso, você consegue ver as rotas das companhias aéreas e fica mais fácil. Olha só, da Latam para os Estados Unidos, principalmente saindo de São Paulo, olha, tem voo para Los Angeles, tem voo aqui para Atlanta, voo para Orlando, voo para Miami, voo aqui para cima para Nova York, para Boston, né? E a gente também tem a opção, tem algumas opções específicas com a Gol, tá? Então eu posso vir aqui também e selecionar Gol, ó. Só que com a Gol eu acho mais interessante voos utilizando milhas e Smiles, né, que são as milhas do programa de fidelidade da Gol, com parceiros, tá? Mas a gente também não descarta a própria Gol, porque ela também faz voo para os Estados Unidos, olha. Para os Estados Unidos ela vai fazer aqui basicamente para 2 trechos, que é para Miami e para Orlando, beleza? Então, primeira companhia aérea que eu gostaria de mostrar para vocês é a companhia aérea Latam. Como que a gente faz para encontrar trechos baratos, né, da Latam com milhas? A Latam, ela não tem as tarifas que a gente chama de tarifas awards. A precificação da Latam é precificação dinâmica. Ou seja, se a passagem está cara em dinheiro, vai estar cara em milhas. Se a passagem está barata em dinheiro, vai estar barata em milhas. E não tem nenhum outro buscador melhor para a gente encontrar passagens da Latam barata do que o próprio Google Flights. Eu vou utilizar essa mesma pesquisa, só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Airlines, olha, e eu vou marcar somente a dona Latam. Então eu venho aqui, ó, Only, somente, e aí ele vai refazer para mim o filtro de busca, aqui utilizando a própria Latam como base. Então se eu voltar aqui no calendário, esses valores que estão aparecendo aqui já são valores utilizando milhas Latam, tá? Então tá na faixa ainda de R$ 2.600, né? Aqui a partir de julho já é alta temporada lá, né? Muito quente, né? Que tá extremo verão, então evite os extremos nos Estados Unidos, né? Começo de junho até final de julho, que é o verão, é muito quente, né? E é a época de alta temporada também, férias escolares, então sempre vão ter passagens mais caras. E, né, evitar também ali finalzinho de novembro até início de janeiro, fevereiro, que é muito frio, então dependendo do lugar que você for, você vai pegar muita neve, tá? Então a gente consegue ver novas datas aqui já filtrando somente a companhia aérea Latam. Então aqui até o mês de junho tem algumas datas que estão interessantes. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, vou pegar do dia 31 de maio, voltando nessas datas que estão em verde aqui, tá interessante. Então, por exemplo, ó, do dia 31 até o dia 10. Então aqui ele está filtrando para mim ali R$ 2.600. Tá saindo aqui de Brasília, né? Então um voo de Brasília para Miami por R$ 2.600. O que a gente vai fazer? Como a gente encontrou essa data mais barata, a gente vai no próprio site da Latam. Então eu vou vir aqui, ó, Latam Pass, e vou fazer essa busca, tá? Eu poderia fazer, por exemplo, daqui de Confins. Vou dar um exemplo daqui de Confins, depois eu faço ali de Brasília também. Eu venho aqui, ó, de Belo Horizonte para Miami. A data que eu encontrei ali foi saindo de Brasília, né, do dia 31 de maio ao dia 10 de junho. Então eu posso vir aqui, olha, 31 de maio até 10 de junho. Vou pedir para filtrar. Ah, tá aqui, ele não salvou minha origem não. E ele já vai fazer para mim aqui um filtro, tá? E aí, como eu identifiquei já lá mais barato, né, dentro do Google Flights, aqui como eu estou fazendo uma pesquisa em milhas, em tese já vai ser um valor mais barato. E vejam só, eu tenho aqui, ó, uma tarifa que me custa 51.000 milhas, só que aqui mais para baixo eu tenho outras tarifas que são mais baratas, tá? Por 36.000 milhas. Obviamente aqui essa de 36 milhas ela tá pior um pouco na questão de paradas, ó. Então esse aqui, por exemplo, 16 horas de duração, esse aqui 24 horas de duração com 2 paradas. Essa aqui de 51.000 milhas, ó, ele tem uma parada só que ele tá mais caro, né? Então obviamente eu vou optar aqui pela opção mais barata,
Essa daqui não compensa troca de aeroporto, que geralmente você tem que se deslocar, né? Então pode piorar ali a situação, evite conexões com trocas de aeroporto. Essa aqui tá uma duração menor, ó, 16 horas, então eu poderia vir aqui, selecionar essa opção, 36 mil milhas na ida, né? E aqui na volta, a Latam é interessante sempre você pesquisar trecho de ida e volta junto, tá? Se você pesquisar separado, é perigoso esse trecho que você tá. Isso já é verídico, tá? A gente já fez vários testes. Se você pesquisa, igual eu tô pesquisando aqui, que dá 36 mil milhas o trecho, se você está pesquisando ida e volta, se você pesquisar separado, geralmente sobe para 40, para 50, para 60, isso principalmente para voos para a Europa, se tratando da Latam, tá? Então aqui, ó, a volta ele também já achou uma volta melhor, com uma parada só, de Miami para Confins com uma parada, também 36 mil milhas, tá? Então veja que aqui eu tenho 72 mil milhas, Latam mais R$262, uma viagem de ida e volta de Confins para Miami. Yuri, quanto que me custa isso em dinheiro? Vamos fazer o seguinte, se você pensando que você vai comprar essas milhas da Latam hoje no mercado, seja num balcão de milhas ou uma possível promoção, a média do milheiro da Latam hoje é R$25. Então seria 72, que são 72 mil milhas, né? Então cada milheiro, cada mil milhas da Latam me custa R$25. 72 vezes 25 daria 1.800 mais R$262. Essa passagem de Confins para Miami e de volta com a Latam ficaria em torno de R$2.062. Aí, Yuri, mas a pesquisa lá tá por Brasília. Beleza, então vamos modificar aqui, ó. Vou colocar Brasília. Vou colocar aqui Miami, só para a gente ver. Então, minha cidade não é Confins, não é Brasília. Faz essa mesma pesquisa. Geralmente, saindo de São Paulo, tende a ter mais opções. Então, o que você faz? Pesquisa de Guarulhos para Miami, por exemplo, e depois pesquisa o trecho da sua cidade até Guarulhos. E depois você pesquisa um trecho direto da sua cidade até lá em Miami para você ver qual compensa mais, beleza? De Brasília, olha, a gente também tem aqui 36 mil milhas o trecho, aqui para baixo 2 paradas. Aquele ali tá com uma parada bem extensa, esse daqui, ó, 2 horas, 22 horas de duração, deixa eu ver, são umas 12 horas. 12 horas lá em São Paulo, vai dar para bater bastante perna, mas enfim, tá mais barato, a gente seleciona ele aqui também. Ao que tudo indica, vai ficar no mesmo valor, ida e volta, 36 mil milhas. E aí a gente espera ele aqui na volta, né? Se ficar o mesmo valor, então aqui a gente já tem um voo mais barato, né? Ou seja, aqui pelo Google Flights, ó, ele achou, se fosse em dinheiro, R$2.600, um voo com 2 paradas, né, de Brasília para Miami. Aqui também, olha, mesma coisa, R$2.600, 36 mil milhas, perdão, ida e volta. Então aqui a gente tem, olha, 72 mil milhas mais 283. Então, obviamente, aqui a gente tem, olha, 72 vezes 25, 1.800 mais 283, R$2.083. Isso considerando que você vai comprar essas milhas Latam num balcão de milhas, por exemplo. Mas se você estiver juntando, acumulando milhas Latam, seja através das transferências bonificadas da Livelo, do Esfera, do seu cartão de crédito, do seu clube Latam, qualquer coisa, esse valor ficaria até mais barato e com certeza essa passagem sairia por menos de R$2.000. Tá? Então, a Latam, essa é uma das estratégias que a gente utiliza para voar barato para os Estados Unidos, né, fazendo esse filtro aqui pelo Google Flights, beleza? E eu queria também buscar trazer um gancho aqui para vocês sobre a Azul, tá? A Azul, existe um site muito bacana que chama Passagens.voe Azul, e a Azul disponibiliza algumas datas, né? A gente consegue fazer vários filtros e pesquisas na Azul e a gente consegue identificar trechos para os Estados Unidos. Por quê? Porque a Azul voa para os Estados Unidos. Eu tinha mostrado aqui para vocês, olha. Se eu desmarcar aqui Gol, buscar aqui Azul, eu venho aqui, olha. A gente já viu que a Azul ela tem voos para onde? Para Orlando, né, que é MCO. Então a gente tem aqui, ó, Orlando, e a gente tem aqui Fort Lauderdale, tá? Então eu poderia vir aqui, olha, nesse site do Passagens.voe Azul, a gente consegue ver tarifas em dinheiro e em real utilizando milhas Latam.
milhas azul, perdão. Então, se a gente vier aqui mais para baixo, ele mostra a primeira parte em dinheiro. Aqui mais para baixo a gente tem as opções com milhas, ó. Então eu poderia vir aqui e colocar, ó, de destino FLL, que é Fort Lauderdale. E aqui eu já consigo ver algumas opções, principalmente saindo de Campinas, onde é o hub, né, da Azul. Então, de Campinas para Fort Lauderdale tem várias opções. E aqui ele está mostrando 192 mil milhas. E a gente tem também para MCO, que a gente já viu que a própria Azul voa. Aqui já é trechos com a própria Azul, tá, pessoal? Não é com parceiros. E aqui também apareceu, ó, de Campinas, por exemplo, para Orlando por 192 mil milhas. Se eu quiser, daqui de Belo Horizonte, se eu quiser vir aqui, ó, Belo Horizonte para Orlando, eu já consigo saber quanto que tá. Olha, 148 mil milhas, certo? Azul, ida e volta. Então eu poderia vir aqui, vamos supor, olha, eu vou pegar uma data aqui, ó, do dia 23/4 ao dia 6/5, por exemplo. Ele já vai fazer aqui o filtro com base nisso que eu selecionei. Clico aqui em reserve agora e ele já vai abrir para a gente site. Quando dá isso aqui, geralmente a Azul tem dado uns bugzinhos. Você dá um Ctrl Alt Del, abre numa guia anônima que você com certeza vai conseguir acessar, tá? Quando a gente vem aqui, ele já vai fazer o filtro, né, a busca pra gente lá direto dentro do site da Azul. Ele deve pedir aqui, já puxou o meu login. E aí ele faz aqui a busca pra gente, tá? Então vamos ver aqui quanto mais ou menos que ele vai achar, se vai estar naqueles trechos que ele achou. Ó, tá até com desconto aqui para titular, né, para quem tem cadastro na Azul. Então aqui, ó, 65 mil pontos, esse trecho de ida. Posso selecionar aqui a tarifa de ida e também apareceu uma aqui de 65 de volta. E aqui qual que é o interessante, né? Aqui no caso da Azul, os voos aqui são voos diretos, ó, então eu filtrei aqui de Belo Horizonte, né? Voo direto para Orlando, custando 165 mil milhas o trecho, então ficaria 130 mil milhas Azul mais R$846. Yuri, quanto que me custaria isso em dinheiro? Então, hoje no mercado aí, a Azul, se você for comprar milhas, né, seja num balcão, em alguma promoção, a média do milheiro está em torno de 15 a 16 reais. Então eu vou considerar aqui uma média arredondando para 15. 130 mil milhas Azul vezes 15 me custaria R$ 1.950. Só que no caso aqui as taxas estão bem altas, né? Então aqui seria 1.950 mais esses 846 de taxa, que me custaria em torno de R$ 2.700. Tá um pouco mais caro, né? Porém, são dois voos diretos saindo daqui de Confins. Então, entre aspas, você ganha na questão do tempo e da comodidade, tá? Mas aqui é um voo direto e ficaria em torno de 2.700 ida e volta, tá? Se a gente for pegar esse mesmo trecho, olha, de Confins para Orlando de 23/4 a 6/5 aqui no Google Flights. Então eu vou tirar os filtros aqui só para a gente ter a confirmação de que se está mais caro ou mais barato, né, do que em dinheiro. Então ali é para Orlando. E aqui, apesar da gente não fazer igual a gente faz com a Latam, a gente só vai selecionar aqui a companhia aérea Azul só para a gente ver o trecho exato ali da Azul, né, nessa rota, tá? Só para ver se tem ou não uma economia. E aqui se a gente for pegar, deixa eu só lembrar qual que é a data, 26/4, né? 23/4 a 6/5. Então, se eu for pegar aqui, ó, de 23 de abril a 6/5, olha só, R$4.000 na Azul, né? Então, se você tem milhas na Azul, né, comprando direto em dinheiro, seria R$4.000, mas se você utiliza milhas, seria 2.700. Então, não é a passagem mais barata para os Estados Unidos, mas ainda assim a gente tem uma economia de mais de R$1.300 aqui, considerando, mais de R$1.200, né? Considerando e comparando o trecho em milhas e o trecho em dinheiro, tá? Então, vejam que aqui a gente também conseguiu ter uma economia comparando apenas essa passagem, beleza?